Ah, hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 9, do verso 6 ao verso 9. O texto diz assim: Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Saulo teve que fazer um pit stop. Para você que é familiarizado com Fórmula 1, você sabe que pit stop é aquele momento em que o carro sai momentaneamente da corrida para trocar pneus, para ser abastecido. Então, logo isso tenha sido feito, o carro volta para a corrida. Pois bem, Saulo também teve um pit stop. Só que nesse caso ele foi obrigado a fazê-lo. Ele não planejava parar ali no meio do caminho em direção a Damasco. Ele teve de fazê-lo porque ele se encontrou inesperadamente, não programadamente, com a majestade de Jesus, que o fez cair ao chão, ficar cego, e uma vez assim, ele teve de entrar na cidade de Damasco, sendo auxiliado, sendo conduzido pela mão por aqueles que estavam com ele. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos extrair dele alguns ensinamentos. Você deve se lembrar, por exemplo, que tudo isso aqui aconteceu num cenário de perseguição. Saulo não estava indo para Damasco para fazer turismo, não para visitar familiares. Não, ele estava indo para lá para encontrar cristãos, prendê-los e levá-los para Jerusalém. Então, o cenário que cercava esse episódio era um cenário de perseguição. Como é que nós normalmente abordamos ou lidamos com as perseguições? Normalmente nós vamos para um de dois extremos. Por vezes, nós olhamos para as perseguições de uma maneira subestimada, achando que ela não vai produzir aflições, que não vai nos tocar, nos atingir. Isso é praticamente uma negação da realidade. Por outro lado, nós assumimos uma posição extremada no sentido contrário, ou seja, de superestimar a perseguição, achando que ela será suficiente para interromper ou neutralizar as nossas ações, sejam elas individuais, sejam elas coletivas. Só que quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que, na verdade, a perseguição é um instrumento que o Senhor utiliza para o cumprimento dos seus propósitos. Não fosse esse cenário de perseguição, não fosse aquele desejo ardente, o zelo religioso de Paulo, ao ponto dele buscar perseguir cristãos, ele não iria para aquela estrada e, consequentemente, ele não teria aquela experiência. Mas foi justamente esse cenário de perseguição e aquele zelo religioso de Saulo que o levaram para aquela estrada, a estrada que fez com que ele se encontrasse com Jesus. Então, o que nós podemos aprender disso é que as circunstâncias, sejam elas quais forem, elas são instrumentos nas mãos de Jesus, do Senhor, para o cumprimento dos seus propósitos. Além disso, nós aprendemos também com esse texto que a vida cristã, seja ela no início, seja ela no meio ou próxima aí do seu encerramento, ela não é uma carreira solo. Aqui o apóstolo Paulo, na verdade Saulo, ele está no iniciozinho do seu processo de conversão. E já nesse início de processo de conversão, Saulo é chamado não para viver uma carreira solo, mas para contar com a ajuda de outras pessoas. O texto diz, no versículo 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Em outras palavras, Saulo precisaria de ajuda. Saulo precisaria de uma orientação externa de uma outra pessoa. Então, ele não poderia viver a sua vida a partir de então de uma maneira individualizada, mas ele precisaria de outras pessoas. Isso comunica a importância do discipulado e da presença da igreja na vida do indivíduo.
Em terceiro lugar, nós aprendemos também a respeito dos efeitos da majestade de Jesus. Aqueles homens foram interrompidos pelo brilho, pela majestade, pelo fulgor que emanava do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Aquele brilho era tão intenso que a constituição humana não era suficiente para suportá-la, tanto que aqueles homens foram ao chão. E mais, no caso de Saulo, ele ficou cego. Aquele que era o terror da igreja, aquele que era o terror dos cristãos, aquele que devastava aos que pertenciam ao caminho, agora entra numa cidade humilhado, sendo conduzido pela mão. Isso tudo resultado da exposição de Saulo à majestade de Jesus. Então aprendemos a respeito do poder de Jesus sobre as circunstâncias e do fato dele utilizá-las para cumprir os seus propósitos. Aprendemos com esse texto que aqueles que são chamados para a fé não são chamados para viverem uma carreira solo, mas para viverem uma carreira coletiva que depende do auxílio de outros. E também aprendemos a realidade e o efeito da majestade brilhosa, fulgurosa de Jesus. Tudo isso deve nos conduzir a uma atitude de paz em relação às circunstâncias que vivemos. Tudo isso deve nos levar a uma atitude de alegria, de valorização e de envolvimento com a igreja, uma vez que não fomos chamados para uma carreira solo. Isso deve também nos fazer alegrar com Cristo em quem nós cremos, porque Ele é Rei, porque Ele é soberano, porque a Sua majestade ela é de eternidade a eternidade. Ele é o Todo-Poderoso e por isso nós podemos confiar nele e podemos descansar naquele que dirige as circunstâncias e daquele que é poderoso sobre todas as coisas. Minha oração, meu desejo é de que nós adotemos essas atitudes a partir de quem Cristo é e daquilo que Ele faz. Amém? Que Deus te abençoe.